bem-vindo ao nosso canal O Pensador. Eu quero aqui compartilhar com vocês mais um texto que está no meu Instagram oficial, O Pensador. É onde o tema é: Deus é uma ilusão? A resposta, a princípio, sim, no sentido da religião. Porque não pode existir vários deuses, tá? Ou, se a gente for analisar melhor, qual desses deuses é o verdadeiro, né? E bem sabemos que o único Deus verdadeiro e que de fato existe, né, que é revelado na Escritura, é o que está na Bíblia. É isso. Os demais deuses são ilusões, que eles não existem realmente. Então aqui não vai ser um vídeo basicamente falando das concepções religiosas, mas sim dentro da filosofia, da ciência, da psicanálise e da política, né? É evidente que cada pensador tem sua perspectiva antagônica, até mesmo entre eles próprios, né? Porque cada um vai ter uma ênfase diferente, mas parece com o mesmo objetivo, né? De não atacar os deuses, mas atacar Deus, né? Principalmente o Deus judaico-cristão. Eles basicamente não têm uma ideia muito assim de atacar cada Deus que existe na face da Terra, mas um único Deus específico que nós encontramos, né, na Escritura, né, na Bíblia, né? Isso é bastante interessante, essa força de ataque que esse tipo de ateísmo promove. Bem, cada pensador tem, como disse a vocês, uma concepção, uma ênfase diferente. Eu não vou poder aqui mostrar quais são essas ênfases que eles têm, mas pelo menos vou mostrar a vocês que a conclusão que eles chegam é quase idêntica, ok? Bem, no meu texto eu digo assim: para muitos humanos e também para muitos anjos caídos, Deus, né, é uma ilusão. Então, tanto esses agentes físicos e espirituais, eles preferem não aceitar, né, a existência de Deus, né, porque uma vez bem sabemos que Deus ele é uma revelação. Lembre-se de Abraão. Abraão estava em uma terra, né, lembre-se também de Moisés. Ambos inseridos numa civilização, de uma cultura, de uma sociedade, que eles tinham concepções de divindades, né, e tal, mas surge do nada, assim, um Deus que ninguém imaginava, cogitava, pensava, não é? E esse Deus manifesta-se a Abraão, né, trazendo uma missão e tudo mais, e a mesma coisa foi com Moisés, né? Moisés não parte da ideia, não é assim, vamos dizer, já bem prefigurada, já bem determinada, não. Deus era uma revelação, não é? Moisés não sabia onde está Deus, né? Mas Deus sabia onde estava Moisés. Então Deus se revelou a Moisés e trouxe a verdade a Moisés e tudo mais. Da mesma forma, a gente se recorda bastante de Paulo, né, nos Atenienses, né, ao Deus desconhecido. Então, as pessoas que não acreditam no Deus da Bíblia, esse Deus é uma ilusão, certo? Mas quando esse Deus se revela, né, quando você nasce de novo, aí você tem toda o fundamento para a existência de Deus. E tanto Freud, Marx, Charles Darwin, Nietzsche estão equivocados, né, porque Deus não se revelou a esses homens, ok? Eles são homens perdidos, né, por natureza. Então, eles estão profundamente enganados em suas teorias. Bem, Deus já foi classificado, já foi analisado como morto, como um delírio, como ópio de povo e como ilusão. Essas são as 4 teorias principais que estão moldando os filmes, a ciência, tá moldando, né, dando forma à cultura, dando forma a pensamentos positivos, né? Algumas pessoas preferem acreditar em Deus, né, mas é um Deus morto. As pessoas preferem acreditar em Deus, mas é só em momentos de dificuldade, é um delírio. As pessoas conseguem acreditar em Deus, mas num Deus, vamos dizer assim, da esquerda cristã, né, ópio do povo, né? Outros acreditam em Deus como uma espécie de ilusão, né, como aquilo que pode ser positivo, tá bom?
Então, isso bem de uma forma superficial, tá bom? Para vocês entenderem os conteúdos anteriores e de agora no canal, certo? Então cada um tem o seu gosto, não é? Tem sua preferência, certo? E como alguns dizem, né? A história tem dois lados. Mas será mesmo? Será que existem dois lados? Será que existe a verdade de Nietzsche, a verdade de Charles Darwin, de Sigmund Freud, de Karl Marx? Eles estão unidos contra a ideia de Deus e concluem que é uma ilusão. Mas o Salmo 53, verso 1 diz assim, que o touro diz no coração, Deus não existe. É uma pessoa que não nasceu de novo. Esse assunto é vasto e não tenho realmente espaço suficiente para discorrer sobre a falácia que se afirma que Deus é uma ilusão, né? Que Deus é um delírio, que Deus é o ópio do povo, que Deus não está morto. Né? Haja vista tem outros vídeos que tratam um pouco sobre esse assunto. Mas a mente humana caída, né, no abismo pode criar falsos deuses, certo? Por exemplo, o catolicismo romano. Mas a mente regenerada pela ação soberana de Deus, o homem conhece a verdade. João capítulo 1, verso 1 ao verso 3 e João capítulo 14 verso 6. E recorrer a uma obra de teologia projética chamada Curso Vida Nova de Teologia Básica, Projética Cristã. Vejamos quem continua a ensinar que Deus é ilusão nos cursos superiores. E sua força deriva-se do fato de que se ajusta a nossos desejos. Instintos. Freud oferece uma explicação naturalista para a religião, nascida para ele na necessidade humana de proteção diante da natureza indomável, na necessidade humana da figura de um pai perdido e de se reconciliar com as privações da vida cotidiana. Toda religião, inclusive principalmente a monoteísta, presente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, é uma ilusão. Ensinou o pai da psicanálise, o psicanalista Sigmund Freud, insistiu que a religião é uma ilusão. Essa explicação naturalista para explicar a religião se baseia na falsa teoria científica chamada teoria da evolução. Os ateus, relativistas e céticos, certo? De vários campos de informação se unem para difundir uma cosmovisão chamada de ateísmo, que também, na verdade, é um tipo de crença, é um tipo de religião em um Deus que não existe. Bem, existe um texto bíblico que diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, verso 3. Creio que esse texto explica muita coisa. Todas as evidências científicas e bíblicas são ilusões para aqueles que não nasceram da água e do Espírito. Nós estamos mortos em delitos e em pecados. Logo, não temos condições de conhecer Deus só se Ele nos salvar, só se Deus se revelar a nós. Aí nós teremos condições suficientes de conhecer a Deus. Então, Freud, Charles Darwin, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Karl Marx e seus seguidores estão mortos, assim como toda a humanidade. Só que, dentro do plano da salvação soberana de Deus, Deus nos deu vida, e essas pessoas que Ele deu vida conhecem Deus. Mas aqueles que estão mortos não têm concepção nenhuma, conhecimento nenhum sobre Deus. Então, essas teorias que esse povo tem sustentado não passa de ilusão. Na verdade, essas pessoas estão criando ilusão. Eles não concluíram a ilusão, eles criaram a ilusão para si. Então tá aí uma pequena reflexão. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso canal, só fazer sua viagem e conhecer nossos conteúdos e entrar em contato, tá bom? Para mais informações. Até o próximo vídeo.